Incline sua cabeça, se possível, feche seus olhos, pois nós vamos pedir que Deus agora nos use e fale a cada um de nós. Querido e bom Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos nessa noite num só propósito. No propósito de te adorar, de te servir, de nos aproximar cada vez mais, de ouvir a tua palavra, de voltar dos nossos desvios, pegar o caminho certo. E esta é uma obra que o Espírito Santo faz em cada um de nós. Amém. E nesse momento, Senhor, nós vamos entrar em contato direto com a tua palavra. Independente de nós, Senhor, fala-nos nessa noite. Perdoe nossas falhas e imperfeições e usa-nos na transmissão desta mensagem para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, amigos, nós vamos nessa noite especial que estamos reunidos aqui falar de uma coisa que todo mundo sabe, mas é bom lembrar. É bom sempre lembrar. Essa mensagem, irmãos, não é uma mensagem direcionada para os afastados ou para aqueles que não estão vindo aos cultos. É possível que alguns de vocês pensem que a mensagem dessa noite seja uma mensagem direcionada para o retorno, porque o programa é um programa de reencontro. Tem pessoas aqui hoje que não estão vindo aos cultos normalmente. Então, fique tranquilo. Você que está vindo hoje, que não vem em todos os cultos, fique tranquilo. Porque a mensagem não é direcionada somente para você, irmão. A mensagem que Deus tem nessa noite é direcionada exclusivamente para todos, individualmente. Todos. Os fortes, os fracos, os velhos, os novos, os grandes, os pequenos, todos. A mensagem tem este propósito de permitir que Deus toque em nós mais uma vez com a sua misericórdia. Nós vamos falar, irmão, de fuga. O tema da mensagem é fuga. Todo mundo sabe que fuga é fugir. E todo mundo sabe o que é fugir. A fuga, irmãos, é um lugar para onde o nosso cérebro vai e ele nos leva para sair da realidade. Toda fuga é para sair da realidade. Ninguém foge para a realidade. Todos fogem da realidade. É por isso que muita gente vai para vícios. O vício é uma fuga. Mas, deixando mais leve a questão da fuga, irmãos, quem de nós nunca fugiu na vida? Quem de vocês aqui poderia levantar a mão e dizer: eu nunca fugi? Porque a fuga, irmãos, faz parte da nossa existência. E tem uns que são mais fujões que outros. Eu fui uma pessoa que aprendi a fugir desde que eu era criança. Eu fui muito fujona. Há poucos dias eu até contei lá no culto do Zoom, lá no culto de manhã, inclusive quero abrir um parênteses para convidar você para um culto de manhã, às 5h30 da manhã, no aplicativo Zoom, que você participa do culto no seu celular. E lá a gente estuda a lição da Escola Sabatina, e a gente está na leitura de um livro maravilhoso, e o culto termina exatamente às 6 horas. E lá no culto teve um dia oportuno que eu cheguei a falar para os irmãos que eu fugia quando eu era criança, 8, 9, 10 anos, eu fugia para não fazer nada em casa. Porque toda vida eu tive muito desgosto de fazer as coisas dentro de casa. E lá em casa sempre tinha muita criança pequena e eu nunca gostei de cuidar de criança. Eu fugia, me escondia atrás da capela do meu avô e me deitava na calçada, na sombra da capela e pegava uma nuvem e dizia: eu vou naquela nuvem até ela se acabar no céu.
E as pessoas me procuravam, minha avó me procurava, minha mãe. Eu era considerada a fujona lá de casa. E aí eu cresci nesse costume de fugir. Vocês não são assim, mas eu fui assim. Eu já fugi de pessoas, eu já fugi de situações. Estou dizendo isso aqui para abrir você, para você ficar aberto para a mensagem para você. É possível que você já tenha fugido de pessoas. Quantos aqui nunca disse para dizer assim, deixa que eu não estou, deixa que eu saí? E depois de grande, depois de adulta, depois de morando em Sul, eu tinha um jeito não de fugir. Quando a pessoa era inconveniente, eu não queria receber aquela pessoa. Lá em casa tinha uma escada que subia para a caixa d'água. Eu subia na escada e ficava lá na caixa d'água, até a pessoa ir embora. E eu já ia dizer, mamãe saiu, mamãe não disse nada para onde foi, levei lá em vovó. Mamãe deu uma saída aqui, não disse para onde ir, eu estava lá em cima escutando tudo. Quando a pessoa ia embora, eu descia. Aí eu já ia dizer, pode ser que mamãe? Eu disse, não, eu estava ali, eu estava negócio. Eu estava aqui perto. Eu sempre fugi muito, gente. Eu sempre fui muito fujona. E eu acredito que vocês, alguns de vocês também fogem daquilo que vocês não gostam. Quase todo mundo foge daquilo que não gosta. Pois bem, irmãos, do que nós devemos fugir? O meu exemplo é um péssimo exemplo. Não façam isso que eu fazia, gente. Hoje eu não faço mais, hoje eu encaro. Mesmo que eu não goste, eu encaro. Mas antes eu fugia e subia para cima da caixa d'água. Não façam isso, isso é feio, isso é ruim. Mas, irmãos, do que nós devemos fugir? Vocês acham? Você pode interagir, eu vou falar abertamente. Do que vocês acham que a gente deve fugir? A Bíblia diz que a gente deve fugir de uma coisa. Quem quer responder? Gildo sabe, Cláudio sabe. Da aparência do mal. A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, diz que nós devemos fugir do mal e da aparência do mal. Quando uma coisa pode trazer comentários prejudiciais, uma coisa que parece simples, mas pode provocar comentários prejudiciais para a reputação de alguém ou para a sua própria reputação, você deve fugir dessa situação. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Fugir do mal e da aparência do mal. Agora, outra coisa, outro questionamento aqui, antes que a gente abra ali a mensagem. O que nós podemos fazer, irmãos, para que o inimigo fuja de nós? Porque o inimigo, ele é inimigo de Deus e ele é inimigo nosso também. Ele não gosta de nós, ele nos odeia. E ele existe para nos perturbar, para atrapalhar a nossa corrida, para fazer que a gente fracasse. Mas a Bíblia diz que tem uma coisa que a gente pode fazer para ele fugir de nós. Quem tem outra resposta? Se sujeitar a Deus. Tiago 4, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e o diabo fugirá de vós. Resista ao diabo e sujeite-se a Deus. Irmãos e amigos, sujeitar-se a Deus não é difícil. Difícil é viver cedendo às insinuações do inimigo. Porque sujeitar-se a Deus é prazeroso. Todas as pessoas que aprendem a se sujeitar a Deus são felizes. Diga amém. Amém. Só diga amém se você for feliz por sujeitar-se a Deus. Amém. Glória a Deus. Se sujeitar a Deus, irmãos, traz paz, traz felicidade, traz alegria, traz contentamento. Ou coisa boa é se sujeitar a Deus. Amém. Porque a própria palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus não são difíceis, não são penosos. Não é
Deus. Mas então, irmãos, fugir. Fugir para onde? Fugir por quê? Vocês acham que alguém poderia fugir de Deus? Quem é que acha que alguém pode fugir de Deus? Levanta a mão. Pois é. Eu vou pedir que coloque aqui na tela, se possível abrir aqui. Se é possível alguém fugir de Deus. E essa mensagem ela tem uma encruzilhada, porque nós vamos ver na Bíblia alguém que fugiu de Deus. A Bíblia vai dizer que é impossível fugir de Deus, e a Bíblia vai dizer que alguém fugiu de Deus. E se tiver algum fujão hoje aqui, em nome de Jesus, volte. Não siga nessa fuga. Vai dar errado. Então, o título da mensagem é fuga. E nós vamos ver na Bíblia se é possível fugir de Deus. E o que pode acontecer quando a gente tenta fugir de Deus. Se for possível abrir aí o PowerPoint, gente, não dá certo? Fugir. Fugir para quê? Né? Fugir para quê? Olha aí o texto bíblico. Nós vamos ler no telão para ir mais rápido. Salmo 139, a partir do 7 até o 12. Aí nesse texto, a palavra de Deus afirma que é impossível alguém fugir de Deus. Não perca seu tempo. Não adianta. Vamos ver se o texto aparece aí na tela, para todo mundo acompanhar. O texto escrito ali na tela. Pode voltar aí. Tem que colocar o texto bíblico para que todos possam ler, sem necessidade de abrir a Bíblia. Salmo 139, do 7 ao 12. Se não for possível, a gente abre aqui na palavra. Salmo 137, Salmo 139. Salmo 139, do 7 ao 12. A tecnologia é boa, mas eu passo isso muito. Muito bem, valeu. Desculpa aí, minha crítica. Pareceu a margarida. Vamos lá, gente. Agora Deus vai falar. Olha o texto aí. Salmo 139, verso 7. Para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei? Para onde fugirei da tua face? O salmista está perguntando: se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás também. Porque Deus é onisciente, é onipresente. Se tomar as asas da alma, e se eu habitar nas extremidades do mar, aqui ele está mostrando o impossível do impossível, do limite. Se eu for habitar nas extremidades do mar, próximo texto, próximo verso. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então não tem como. Verso 11 agora. Se eu descer, ele deu um errozinho ali. Se eu der deserto, se eu disser ao deserto, as trevas me cobrirão, disser as trevas me cobrirão, então a noite será luz em volta de mim. Eu vou ficar no escuro, eu vou apagar todas as luzes, eu vou ficar num quarto fechado, sem luz, em silêncio, para ninguém saber onde eu estou.
eu vou fugir para as trevas, para o calabouço, para o buraco, e vou botar uma tampa em cima do buraco, e vou ficar lá no escuro. O texto diz que a luz estará em volta de mim, porque a luz é Deus e Deus está em todos os lugares. Verso 12. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Irmãos, tanto faz você estar perto como longe. Tanto faz você ser bonzinho como você ser rebelde. É a mesma coisa se você está obedecendo a Deus ou não. Deus continua te amando e te seguindo e te protegendo. Diga amém. Amém. Jesus ama você. Ponto. Independente de qualquer coisa, Jesus ama você. Então, nós já vimos aqui que é impossível fugir de Deus. Impossível. E agora nós vamos ver alguém que fugiu. Agora eu vou pedir ali os jovens ali da técnica que coloquem aqui de volta o PowerPoint, para a gente ver que a Bíblia vai falar de um personagem que fugiu de Deus. E se tiver alguém aqui nessa noite que está nesse processo de fugir de Deus, aprenda com a mensagem de hoje. Porque essa fugir de Deus não é só para quem sai da igreja, não. Tem gente fugindo de Deus dentro da igreja. Certo? Por isso que a mensagem não é para o afastado. A mensagem é para todos nós. Por que alguém poderia fugir de Deus? Olha o texto, Jonas, capítulo 1, do 1 ao 3. Jonas 1, do 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas, tem algum Jonas aqui? Levanta a mão. Tem não, né? Mas beleza. Porque não tem nenhum Jonas aqui. Pois é. Deus disse: Jonas, levante-se, vá a Nínive, pregue a palavra lá, edifique aquela cidade, pois Deus sabia que ali tinha pessoas que iam servir fielmente. E aí o texto continua dizendo: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. É como se Nínive fosse para cá. Deus disse: Jonas, vá para cá, para essa cidade, e pregue a palavra, porque lá tem pessoas que vão te ouvir e vão se converter a mim. Aí Jonas se levantou, arrumou a mochila, arrumou a bagagem e se levantou e partiu para cá. E desceu a Jope. Observe que a pessoa, quando foge de Deus, ela só desce. Ela não sobe para lugar nenhum. Ela só desce. Desceu para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, que era mais para baixo ainda, pagou sua passagem e desceu para dentro do navio e foi descendo para ir com eles para Tarsis, porque a intenção dele era ir para longe da presença do Senhor. Mas ele conseguiu? Ninguém consegue. Ninguém consegue. Para longe da presença do Senhor. A Jonas que está devagar. Verso 3.
3. Jonas 1, verso 3. Jonas se levantou, deixa eu abrir aqui na palavra, e foi para Tarsis. Irmão, abra aí o PowerPoint com a imagenzinha para gravar na mente dos irmãos. Volte para o PowerPoint e coloque aí, passe para frente. Tarsis. Se você estiver indo para Tarsis, lembre-se que Tarsis é um lugar para onde você vai sem a permissão de Deus. Você já foi para algum lugar sem a permissão de Deus? Pois é, Tarsis representa aquele lugar que você vai sem a permissão de Deus. Então Jonas entrou no barco, no navio, com destino a Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Pode passar, irmão. Pergunta essa aí. Você tem ido para lugares onde você sabe que Deus não quer que você vá? Você tem feito coisas que você sabe que Deus não quer que você faça? Você tem se comportado de um jeito que você sabe que Deus não gosta que você se comporte assim? Pode passar. Então, quem foge de Deus, desce. Desce para Jope, desce para o navio, desce para o porão, e como se não bastasse, ele desceu no sono. Ele desceu para Jope, ele desceu para o navio, ele desceu para o porão e pegou no sono. Gente, quando a gente está dormindo, a gente está inconsciente, a gente não sabe de nada que está acontecendo em volta da gente, no ambiente, nem perto nem longe. Quem está dormindo é como quem está morto. Não sabe nada que está acontecendo. Então, a fuga de Jonas foi uma fuga completa. Ele desceu até o extremo do extremo, do mais baixo. Pode passar, irmão. Então veio uma tempestade. Todo mundo vê essa história de Jonas. Veio uma tempestade no mar por causa de Jonas. Aqui a gente precisa considerar um ponto para todos nós refletirmos. É possível que coisas desagradáveis aconteçam por causa dos filhos de Deus que são rebeldes. Filhos de Deus desobedientes trazem problemas para as pessoas em volta. Aqueles homens do navio não tinham culpa nenhuma de nada que estava acontecendo com Jonas. Mas a tempestade veio e foi um terror na vida daqueles homens. E agora jogavam a carga no mar para aliviar o peso do navio, para ver se o navio equilibrava, mas o navio estava a ponto de afundar. E eles tinham o hábito de lançar sorte para descobrir quem era o culpado. E a Bíblia diz aí nesse texto que lançaram sorte para ver se tinha algum criminoso ali, algum fujão, algum ladrão, algum assassino. Quem era o perverso ali na embarcação e por que o mar estava tão irado quanto o navio. E lançaram sorte, pois esse era o procedimento deles. E a sorte caiu no sonolento Jonas, que estava abaixo do nível da água, lá no fundo do porão do navio. A sorte caiu sobre Jonas. Ei, deixa eu dizer um negócio para você que está fugindo. Você pode ir para onde você quiser. Você pode se esconder no buraco que você quiser se esconder. Você pode se esconder na sombra da parede da igreja, como eu me escondia. Você pode se esconder ouvindo o sermão e o louvor. Deus vai encontrar você. Amém. E tomara que Ele encontre você com condição de trazê-lo
Porque olha o que foi que aconteceu com Jonas. Passe aí, irmão. Todos sabem que Jonas não negou que ele era um fugitivo. E ele disse: o culpado sou eu. Pode me lançar no mar, que o mar vai se acalmar. A única pessoa culpada aqui sou eu. Gente, naquele navio, o único cristão, podemos dizer assim, o único cristão que tinha ali era Jonas. Aí você pode pensar assim, às vezes é difícil ser cristão. Gente, é muito difícil ser cristão desobediente. Porque parece que tudo dá errado com aquela pessoa. E aí os homens do navio lançaram Jonas no mar. E assim que Jonas foi lançado no mar, e vai chegar um momento que você também vai ser lançado no vale da sombra da morte. Pode ser que chegue um dia que aconteça uma desgraça na sua casa. Pode ser que seja um dia que a desgraça aconteça com você mesmo. E sabe o que Deus faz quando isso acontecer? O mesmo que ele fez com Jonas. Deus mandou uma embarcação particular à prova de tempestade para levar o maldito e fugitivo profeta rebelde. Deus é tremendo. Deus é magnífico. Deus merece nossa adoração e nosso respeito. Amém. Porque quando na nossa concepção o que Jonas merecia era morrer, Deus manda um grande peixe, que a Bíblia não diz o nome do peixe, um grande peixe que tinha uma barriga do tamanho de uma sala, um estômago de um auditório. Aquele peixe veio, enviado por Deus, porque Deus tem domínio sobre tudo, menos sobre o nosso direito de escolher. Deus não escolhe por nós. Ele planeja, ele monta plano, a estratégia, o caminho, ele traz a rota, faz tudo, mostra para a gente, diz que é por aqui, diz que está conosco, promete, faz todas as promessas. Em Jesus Cristo, ele cumpre todas elas. Diga amém. Amém. Jesus é o amém de todas as promessas de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Quando você olha para Jesus, lá está o sim para você. Quando você olha para Jesus, lá está o amém, confirmando a promessa de Deus para você. E aí aquele peixe, aquele barco próprio, levou Jonas. E agora sim, ele foi para o fundo. Ele desceu de novo, ele desceu mais ainda. Até onde você vai nessa descida que você vai? Porque agora ele já não estava mais no porão, agora ele estava na barriga de um grande peixe que provavelmente não ficava na superfície da água. E afundou, e levou ele para a frieza do fundo do mar. Mas Jonas fez uma coisa que Deus quer que você faça hoje. O que foi que Jonas fez? Orou ao Senhor. E quando ele orou ao Senhor, que ele confessou, que ele viu que estava num ambiente diferente, Deus ouviu a voz de Jonas. Deus ouviu a voz de Jonas e Deus ouve a sua voz. Amém. Mesmo que você esteja perdido, desobedecendo, teimando, batendo a cabeça, sem querer aprender que nem jumento, mas Deus ouve a sua oração. Então, ore e confesse a Deus. Faça isso agora. Faça isso agora. Porque quando você ora, Deus ouve. Amém? Amém. Pois bem, irmãos, essa é a história para nossas lições de hoje. As lições que nós vamos aprender nessa mensagem de hoje são as mensagens, são as lições aprendidas por Jonas.
na história de Jonas, diz que, e aí sim, naquela embarcação própria, ele foi até o destino onde Deus queria que ele fosse. Irmãos, quando nós entrarmos no sistema de Deus, Deus vai nos levar para onde Deus quer que a gente vá. Diga amém. Amém. Nós só vamos para um lugar que Deus quer que a gente vá quando a gente estiver na embarcação própria de Deus, no sistema de Deus. Se tem alguém aqui hoje que está fora do sistema de Deus, ou você entra no sistema de Deus, ou você jamais irá para o lugar que Deus quer que você vá. Mas concluindo essa mensagem, o plano de Deus deu certo na vida de Jonas, sim ou não? Sim. Quem acha que o plano de Deus deu certo na vida de Jonas, diga amém. Amém. O plano de Deus, amém. O plano de Deus deu certo na vida de Jonas. E o plano de Deus precisa dar certo também na sua vida. Amém. Você só precisa fazer o que Jonas fez. Não faça tudo o que Jonas fez, mas faça o que Jonas fez por último. Jonas orou. E quando ele orou, Deus mudou a história dele. E o livro de Jonas na Bíblia é um livro que não tem um final. A história de Jonas é uma história que não tem final. O livro de Jonas termina com um ponto de interrogação. E hoje a sua história também não está concluída. Deus quer concluir a nossa história. Deus quer concluir a história da sua vida. Mas não com um ponto de interrogação. Porque a história de Jonas não termina, aliás. O livro termina com uma pergunta. Deus pergunta a Jonas. E talvez Deus pergunte hoje a nós. Por que você se preocupa com tão pequenas coisas? Por que você dedica seu tempo a coisas tão sem importância? Por que você deixa de vir ao culto por causa de uma coisa tão pequena? Por que você abandona o caminho de Deus pelas coisas do mundo? O que o mundo tem para você? E se você não vem para Deus, você vai para onde? Deus quer terminar a nossa história, não com um ponto de interrogação. Deus quer fazer que a nossa história dê certo. Então, o que você decide aí no seu coração? A história de Jonas é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Como missionário, não tem nenhum outro igual a ele. Na Bíblia toda, eu já li a Bíblia toda várias vezes, nunca encontrei um missionário tão bem sucedido em sua campanha como foi Jonas. Jonas pregou numa cidade de 120 mil habitantes e a Bíblia diz que todos se converteram, do maior ao menor. E eu não conheço nenhum outro missionário que tenha convertido uma cidade inteira. Você pega aquelas coisas que você acha impossível e entre na embarcação de Deus. Acredite nas promessas de Deus. Olhe para o sim que está em Jesus. Olhe para o amém de todas as promessas que é Jesus Cristo. E não tenha medo, porque você pode também terminar sua história bem sucedido. Eu quero terminar a minha história da minha vida bem sucedida. E você, quem quer terminar a sua história bem sucedido? Pare de fugir dos compromissos com Deus. Pare de se esconder atrás da parede da igreja, como eu me escondia. Pare de colocar a culpa no outro. Seja como Jonas. Quando quem é, sou eu, o culpado. Quando as coisas na igreja estiverem dando errado, confesse. Se arrependa e deixe Deus lhe dar um final feliz. Amém? Que Deus abençoe. E você que veio hoje aqui, que volte sempre. Se lembre do compromisso. Deus quer levar você para cá.
você está indo para ali. Então, que Deus abençoe todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Enquanto se pode achar, invocar, enquanto está perto, deixai o homem os seus caminhos maus e converteis a mim, seu coração. Se pode achar, invocar, enquanto está perto, deixai o homem os seus caminhos maus e convertereis a mim, seu coração. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixai o homem os seus caminhos maus e convertereis a mim, seu coração, e convertereis a mim, seu coração. Se guardais de aliança, a vossa alma viverá. Amém. Deus seja louvado. Ao terminar aqui, ao final da oração, todos serão direcionados para onde vamos receber uma refeição. Então não vai embora com fome. Espere um pouquinho, vai ser servido o jantar. E nós queremos pedir a Deus uma bênção toda especial para estes jovens que nos proporcionaram um momento tão especial de louvor nessa noite. Nós queremos pedir, se alguém aí na congregação sentiu o desejo de reafirmar o seu compromisso com Deus, fique em pé. Aquele que está meio fraquinho, está meio vacilante, meio desanimadinho, fique em pé. Oremos. Bondoso Deus, Pai Celestial,
Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Amém. Porque a tua palavra e o teu Santo Espírito vão conduzindo a nossa vida, Senhor. Amém. Em meio aos nossos erros e fraquezas, o Senhor vem nos chama, nos acolhe com o teu amor. E na palavra de hoje, Senhor, nós temos certeza de que o seu amor não tem limite para conosco. Assim como o Senhor agiu com Jonas, não dando a ele o que ele merecia, essa misericórdia também é renovada em nossa vida. O Senhor não nos dá o que nós merecemos, mas que a tua graça nos alcança a cada manhã. Amém. Porque graça é graça, e isso sim nós não merecemos. Louvamos o teu nome por este maravilhoso encontro. Amém. E que cada um que veio aqui nessa noite saia daqui com um propósito firme no seu coração, de nunca mais se afastar do Senhor. Tomar a tua palavra, buscar o teu caminho, para que naquele dia essa festa seja real na vida de todos nós que esperamos pela eternidade, através do amém e do sim em Jesus Cristo, pois nós te agradecemos em nome dele, hoje e para sempre. Amém. E quem crê